a sensação de paz que eu tive na outra dimensão foi a mesma que eu tenho quando eu comungo. Eu realmente me sinto conectada com Deus quando eu recebo a hóstia na missa. O padre me disse que essa é a verdadeira comunhão. E eu falei para ele, se é assim, então eu estive com Jesus quando eu fui para o céu. Por ser enfermeira, Aline Borges conseguiu identificar que tinha a síndrome de Guillain-Barré a caminho do hospital. Em seu período de internação, ela viveu uma experiência de quase morte, onde viu não só o passado, mas também o futuro. Hoje, Aline enxerga que ganhou uma nova chance de viver e quer tirar o máximo proveito dela. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenário. Ouça e reconecte-se. No dia 2 de janeiro de 2021, eu acordei de madrugada sentindo uma dormência nas mãos e nos pés. Eu achei que tinha dormido de mau jeito e deixei pra lá. Nesse dia, eu estava com a minha família em Gruçaí. É uma praia que fica a uns 20 minutos de onde eu moro, em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Quando amanheceu, eu me sentia nauseada, meio tonta, nem café eu quis tomar, e eu amo café. Mas como tinha acabado de passar o ano novo, eu pensei, deve ser ressaca, vou tomar uma dipirona. Só que o mal-estar foi aumentando. A dormência das mãos subiu para os antebraços até chegar nos cotovelos. A dos pés avançou para as pernas. Eu sentia como se tivesse umas formiguinhas andando sobre a minha pele. O meu marido, que é ginecologista, falou assim, vamos andar porque pode ser circulação. A gente caminhou um pouco e eu senti fraqueza. Eu sou enfermeira e eu gosto do hospital para trabalhar, não para ser paciente. Eu não sou aquela pessoa que corre para o hospital por qualquer coisinha. Eu sou resistente pra caramba. Eu tive uma cólica renal e eu continuei trabalhando. Eu dava plantão de 24 horas, grávida de 8 meses. Mas nesse dia, eu pedi para o meu marido para me levar para a emergência. No caminho, eu lembrei de algumas doenças raras que eu tinha aprendido na faculdade. São conteúdos que a gente estuda por alto, mas assim, alguma coisa ficou na memória. Aí eu comentei com meu marido, é síndrome de Guillain-Barré, corre porque eu vou parar. Guillain-Barré é uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo se ataca. Nesse caso, o alvo dos anticorpos era a bainha de mielina, uma camada de gordura que protege os neurônios. A doença, ela causa dormência, fraqueza e, nos casos mais graves, como o meu, paralisia. Só que o neurologista que estava de sobreaviso no hospital, ele não acreditou que fosse Guillain-Barré. Ele disse para o meu marido que eu estava dando um piti e me liberou para casa, mesmo a gente insistindo na internação. A gente voltou para casa em Campos e pouco tempo depois eu caí no corredor em cima do Zidane, o meu cachorro. Eu já não tinha forças para me levantar. Aí eu me desesperei porque eu sabia o que estava acontecendo. Quando a dormência chegasse no meu diafragma, eu não ia mais respirar. A síndrome estava avançando muito rápido. O meu marido me tirou do apartamento de cadeira de rodas e me levou para o mesmo hospital. Lá na emergência eu pensei, se eu não fizer um escândalo, eu vou morrer. Eu lembro que eu batia no peito e gritava, me entuba, eu não estou respirando, me entuba. Essas foram as últimas palavras que eu lembro de ter falado antes de perder a consciência. Eu acordei do coma uns 12 dias depois e a primeira coisa que eu pensei foi, eu não morri. Eu tentei me mexer e não consegui. O suor escorria de tanto esforço que eu fazia para mover qualquer parte do corpo. Não mexia nada, nem um dedo. Aí que eu fui começando a me situar. A minha boca estava aberta, então isso significava que eu estava entubada. Pelos barulhos, eu percebi que eu estava na UTI. Eu consegui mexer
um olho só um pouquinho e vi 6 bombas de infusão. E eu pensei, meu pai eterno, eu tô com 6 medicações fortes. A síndrome de Guillain-Barré, ela não afetou a minha mente. Eu não conseguia me mexer, mas a cabeça não parava um minuto. Eu sou agitada, faladeira, eu tô sempre em movimento. E de repente eu estava presa no meu próprio corpo. Foi a maior sensação de impotência que eu já senti na vida. Eu me sentia refém de mim mesma. O que me ajudou nessa hora foi a fé. Se eu não acreditasse em Deus, eu acho que eu tinha pirado. A oração é a arma mais poderosa que a gente tem e ela é de graça. Eu orava muito. Eu tinha dor no corpo inteiro. Por eu ter ficado tanto tempo em coma, colocaram um colchão pneumático, aquele que enche de ar para evitar ferida. Às vezes eu me sentia engolida naquele colchão. Era horrível, mas como que eu ia reclamar? Até que eu bolei uma estratégia para chamar a atenção. Eu pensava em situações horríveis, tipo uma barata subindo no meu pé ou meus filhos sendo sequestrados. Eu sabia que assim os meus batimentos cardíacos iriam subir e a respiração ia ficar ofegante e a saturação ia cair. Aí o aparelho ia apitar e alguém iria ver o que estava acontecendo. O meu marido me ajudou a desenvolver um método de comunicação piscando o olho. Uma piscada era sim e 2 era não. Com muita luta, eu conseguia me comunicar minimamente. Os médicos tentaram tirar os tubos, mas os meus pulmões e o diafragma ainda não tinham forças para respirar sozinho. Depois de 16 dias de internação, eu passei por uma traqueostomia, uma pequena cirurgia para facilitar a entrada do oxigênio, onde o tubo é colocado por uma abertura no pescoço. Uma amiga minha, que é anestesista, ela fez questão de participar dessa operação. E eu me lembro que quando ela começou a fazer anestesia, ela falou: amiga, relaxa, tá tudo bem, você vai apagar e a gente vai fazer o procedimento, tá? Eu pisquei uma vez. E aí, logo em seguida, eu vivi a experiência mais linda da minha vida. De repente, eu não estava mais deitada na maca. Quer dizer, eu estava, mas era só o meu corpo. Eu me sentia fisicamente em pé, do lado da minha amiga. Em qualquer hospital, o monitor que mostra os sinais vitais fica atrás do paciente e de frente para os médicos. E aí, como o meu ângulo de visão era de pé, eu olhei o monitor e eu vi que a minha pressão arterial estava em 4/2. A normal é 12/8. E eu pensei, cara, eu vou parar. E parei mesmo. Na minha cabeça, eu falei assim para minha amiga: bicho, faz alguma coisa. Nesse momento, ela pulou em cima de mim e começou a massagear meu peito com bastante força e gritava: você não pode parar. O outro médico, que estava ambuzando, ou seja, fazendo a ventilação mecânica em mim, falava: ela é sua amiga. Você não tá bem. Deixa eu fazer isso. Você vai quebrar a costela dela. Vem abusar. Até que ele convenceu a minha amiga a deixar que ele massageasse o meu peito. Eu via aquela cena com a consciência de que eu tinha morrido. Mas nem por isso eu me sentia nervosa, amedrontada ou preocupada. Eu estava numa boa. Eu, que não perco a piada nem morta, lembro que olhei para os meus pés na maca e pensei: pelo menos a unha tá feita. Enquanto os médicos tentavam me reanimar, eu senti que alguém me chamava para ir para outro lugar. Tinha uma presença forte do meu lado direito. Eu não conseguia me virar, então eu não vi quem era. Mas eu sentia que ele era alto, forte e muito cheiroso. Sabe aquele cheiro de lençol que acabou de ser lavado? Era um perfume assim que te abraça, um cheiro de paz. E esse ser me conduziu para um outro local.
Ele não falava nem apontava nada, mas eu entendia para onde eu tinha que ir. A gente foi para o lado de fora do hospital. E ali, diversas passagens da minha vida começaram a ser projetadas numa espécie de tela. Na hora caiu a minha ficha. Morri mesmo. Para mim, aquele era o telão do juízo final. Era como se passasse um filme com todos os erros que eu já cometi, dos mais bobos aos mais importantes. Cada vez que aparecia alguma coisa errada, eu sentia um peso no meu ombro direito. Tipo, olha isso, presta atenção. Eu sou muito brincalhona e vi como brincadeiras bobas que eu fiz chatearam outras pessoas, sem que eu percebesse. Apareceu, por exemplo, uma cena de um comentário que eu fiz sobre a blusa de uma amiga de infância. E aí ela foi embora chateada. Dessa experiência ficou a lição de ouvir mais e falar menos. Outra lição foi de expressar melhor os meus sentimentos pelas pessoas que eu amo. Eu percebi que eu perdi muitas oportunidades de falar eu te amo para o meu pai, para o meu avô e para amigos que já não fazem parte da minha vida. Mas o filme não mostrou só o passado, ele projetou também o futuro. Apareceram coisas que aconteceriam meses depois. Uma delas foi a morte de um parente. Foram situações que eu nunca poderia prever. Quando o filme acabou, eu fui puxada como um imã para um outro lugar mais elevado. Foi tão rápido que eu só senti o meu cabelo voando. Nessa outra dimensão, não tinha limite de chão, de parede, de teto. E, ao mesmo tempo, eu não estava flutuando, eu andava. Era um lugar muito, muito claro, onde não tinha dor, não tinha angústia. No hospital eu sentia muita dor e muita angústia. Mas ali eu estava feliz, eu queria ficar lá. E aí apareceu na minha frente o meu avô materno, o Joaquim, que já é falecido. Ele cuidou muito de mim na minha infância. A minha mãe trabalhava em 3 períodos e o meu pai morreu quando eu tinha 11 anos. O meu avô me contava histórias, me dava banho, me dava comida, fazia lição de casa comigo, penteava o meu cabelo. No fundo do quintal dele tinha um pé de jambo. Quando a árvore dava flor, ele me chamava para ver o tapete cor-de-rosa que cobria o chão. Eu devia ter uns 7 anos, mas eu lembro que eu adorava pisar naquelas florzinhas. Eu era apaixonada por ele e eu morro de saudade. Eu cuidei dele até seus últimos dias. O meu avô estava bem na minha frente, agachado no chão, com os braços abertos e um sorriso no rosto. Igualzinho ele fazia quando eu era criança. O meu avô era descendente de indígenas e ele tinha um cabelo bem liso que escorria no rosto. Aí eu estava indo abraçar ele toda feliz quando uma mão me segurou. Eu fiquei muito enfurecida porque o ser que estava comigo não me deixou abraçar o meu avô. Nessa hora, ele me segurou com mais firmeza, apertando o meu ombro para baixo. Foi o único momento em que ele disse alguma coisa. Calma, minha filha, tenha calma, não chegou a sua hora. Não tinha chegado a minha hora mesmo. Os médicos conseguiram me reanimar e eu acordei no hospital, de volta na UTI. Mais tarde eu entendi que se eu tivesse abraçado o meu avô, eu estaria me entregando para o plano espiritual. Esse fenômeno que eu vivi é o que a ciência chama de experiência de quase morte, ou EQM. Os cientistas não sabem explicar como ela acontece. Muitas pessoas que sofrem em paradas cardíacas têm relatos parecidos com o meu. Eu fiquei quase 1 minuto sem batimento cardíaco. Estava clinicamente morta. Como é possível que a minha experiência do outro lado tenha durado só 60 segundos? O tempo cronológico daqui não é o mesmo de lá, porque a quantidade de coisas que eu vivenciei não cabe em 1 minuto. Depois da traqueostomia, eu ainda fiquei mais 2 semanas no hospital. Enfrentei uma longa batalha de recuperação, fazendo fisioterapia 3 vezes ao dia. Quando eu tive alta, passei 4 meses com home care.
até voltar a andar e conseguir um pouco de autonomia. Um mês depois, meu sogro querido, que era um pai para mim, ele fez um AVC hemorrágico por causa da Covid e faleceu. Foi uma porrada muito grande, sabe? Eu mal tinha me recuperado e ele se foi. Hoje estou vivendo meu novo normal, com as sequelas que ficaram. Lavar o meu cabelo sozinha, por exemplo, é sempre um desafio porque eu não tenho força. Eu faço terapia, academia e dieta anti-inflamatória. Tem dias que eu não consigo sair da cama de tanta dor. No início eu senti uma grande revolta. Por que eu tive que passar por tudo isso? Por que eu? Os médicos concluíram que o gatilho do Guillain-Barré foi uma diarreia que eu tive no Natal, causada por uma bactéria chamada Campylobacter jejuni. Tem tanta gente no mundo, por que logo eu fui ter uma doença que afeta uma pessoa em cada 100 mil? Depois de muitas conversas com o padre da minha paróquia e com uma amiga espírita, eu entendi que eu fui escolhida para passar por tudo isso. Aquele ser que estava comigo na outra dimensão, para mim, era Jesus Cristo. A minha fé, que já era forte, triplicou depois da doença e principalmente depois da EQM. Eu só não morri porque Deus quis assim. A neurologista que me acompanhou não acreditava que eu sobreviveria. Ela me falou depois: você é um milagre, porque a ciência não explica o fato de você estar viva. Eu acredito que existe um propósito para eu ter voltado da parada cardíaca com a minha consciência intacta. E o maior deles é alertar as pessoas sobre as doenças raras. No meu Instagram, eu ajudo quem teve a síndrome de Guillain-Barré. Ajudo também parentes, cuidadores e amigos dessas pessoas, nem que seja com uma palavra de carinho. Eu me tornei voluntária em uma associação da Califórnia que estuda as doenças raras. Todo mês eu tenho uma reunião com estudantes de medicina do mundo inteiro. O objetivo dessas conversas é alertar os futuros médicos sobre diagnósticos pouco comuns e, assim, melhorar a vida dos pacientes. Tem gente que morre sem saber o que tem, morre sem ser atendido corretamente. Eu tive muito privilégio de identificar o que eu tinha. Eu nunca tinha me sentido especial antes, porque eu achava que era uma crença soberba, mas eu aprendi que eu posso sim me sentir especial. Deus me deu uma segunda chance para viver e eu quero fazer valer essa oportunidade. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.